No último episódio de Diário de uma Doutoranda, eu mostrei aqui para vocês como eu tinha aproveitado essas férias, esse descanso, para poder colocar as minhas anotações e os meus artigos em ordem nas minhas pastinhas, porque estava uma bagunça. E aí muita gente colocou nos comentários que queria ver como é que eu fazia a minha leitura, os meus fichamentos e as minhas anotações no meu diário. Então hoje, em Diário de uma Doutoranda, eu vou mostrar como é que eu faço essas anotações, como é que eu faço as minhas leituras. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Nossa, foi uma chuva de comentários, eu fiquei bastante feliz no nosso último episódio de Diário de uma Doutoranda. Se você não viu, vou deixar o cardzinho aqui em cima. Eu mostrei como é que eu organizava os meus artigos, né? Eu uso umas pastinhas arquivo suspensa, deixo por temática, faço uma planilhinha antes para indicar quais são os artigos que estão ali, e também comentei que eu tenho o costume de imprimir alguns artigos para ler. E aí várias pessoas colocaram nos comentários que, nossa, que legal, que você também imprime, eu imprimi e me sentia mal. E aí eu fiquei pensando sobre isso essa semana, até para vir aqui e conversar com vocês, porque me chamou a atenção muitas pessoas comentarem sobre isso, assim, se imprime, não imprime, essa dúvida. Eu também tinha essa dúvida e, aproveitando esse pensamento, até fiz um link com a minha pesquisa da dissertação. Na minha dissertação, eu pesquisei sobre materialismo e experiencialismo nas experiências de pessoas que faziam uma viagem internacional. E nos meus resultados, eu identifiquei que muitas pessoas precisam materializar, concretizar as experiências por meio de um bem material. Como é que elas fazem isso? Comprando lembrancinhas de viagem, né? Aqueles ímãs de geladeira, aqueles outros enfeites que a gente deixa pela casa. Outras pessoas acabam tirando fotos e imprimindo, fazendo álbuns ou deixando em porta-retrato pela casa. E aí eu fiquei pensando se isso também não poderia ser aplicado, de certa forma, na experiência de aprendizado. E aí eu acho que se fosse fazer, de novo, não é uma pesquisa, né, é um pensamento meu, mas fazendo uma transposição dessa teoria para a experiência de aprendizado, eu acho que eu sou uma pessoa materialista, porque eu preciso muito concretizar o que eu aprendi. A impressão que eu tenho às vezes é que tudo que eu li, se eu deixo só no computador, por exemplo, no Mendeley, né, ou enfim, em alguma outra pastinha, eu esqueço. Deixo lá, é um PDF a mais no meu computador e eu simplesmente esqueço, perco, ou esqueço mesmo do que eu li, do que eu anotei. Eu até comentei isso num outro vídeo que eu falei para vocês sobre como é que eu fazia algumas anotações, né, o método Cornell. Também vou deixar o cardzinho aqui em cima. E aí, nessa vez que eu estava comentando sobre essas anotações à mão, eu fiz um teste durante uma semana e fiz várias anotações à mão e eu percebi que eu aprendia e apreendia o que eu tinha lido com muito mais facilidade depois que eu fazia anotações à mão. E aí, por isso, então, que eu já tinha o costume de imprimir alguns artigos, principalmente no mestrado e no doutorado, porque como eu ia para a universidade, transporte público, aquela coisa, eu não levava o computador. Então, eu acabava imprimindo, até porque na universidade a gente tem as cotas de impressão, tem as cotas de impressão, então eu imprimia os artigos para poder levar para a universidade e discutir nos seminários, e aí eu não precisava levar o meu computador, porque eu tinha medo de ser, enfim, assaltado ou perder meu computador, sei lá. Então eu acabava imprimindo. E esses artigos que eu imprimia, eu não botei fora, eu deixei guardado, tanto é que foi esses artigos que eu mostrei para vocês no último episódio, naquela pastinha arquivo morto, né, que eu deixei lá em cima no meu armário, são esses artigos, eu não coloquei fora. E muitas vezes eu imprimia, ou frente e verso, se era na universidade, ou eu tinha uma impressora bem antiguinha em casa, que eu acabava imprimindo em folhas de rascunho. Eu ia lá na universidade, eles tinham uma caixa que eles deixavam lá no setor de impressão, com impressões que as pessoas não iam levar ou que deu algum problema, enfim, e eram impressões só de um lado. Do outro lado estava branco, então eu pegava, eles liberavam pra gente pegar, eu pegava essas folhas, trazia para casa e imprimia os meus artigos nessa folha, reutilizando a folha. Eu também tenho essa preocupação. Então, recentemente, depois que eu descobri que eu preciso materializar minha experiência de aprendizado, eu preciso anotar à mão, eu preciso ler no papel, porque eu me concentro muito mais, no computador eu me disperso,
eu vejo outras coisas, eu não consigo fazer, de fato, a leitura inspecional, que até comentei aqui nos outros episódios de pesquisa na prática. Então, eu comecei a imprimir, e aí, de novo, eu não imprimo tudo, eu vou lá, faço a busca dos meus artigos, que é o que eu tô fazendo agora, eu tô refazendo a busca dos artigos da revisão de literatura do meu primeiro artigo, porque como eu vou organizar ele e resubmeter, eu preciso atualizar, né, o que foi publicado da última vez que eu fiz a busca até agora. E aí eu tenho lá a listinha dos artigos, eu faço um primeiro momento da leitura inspecional, que é olhar, assim, desenhos, frameworks, tabelas, os títulos de cada um dos textos, o resumo sobre o que fala, e aí a partir disso eu seleciono alguns artigos. Esse aqui deve ser legal de ler, esse aqui deve ser importante, esse aqui é interessante, esse aqui é de um autor que eu já conheço, então eu vou ler. E aí a partir disso, então, eu vou imprimindo. E eu não imprimo tudo numa tacada só, eu vou imprimindo aos pouquinhos conforme eu vou lendo. Então, assim, pessoal que ficou meio desconfiado, né? Eu queria imprimir, mas eu fico me sentindo meio culpada e tal. Não fiquem. É uma forma de aprendizado. Acho que se há possibilidade, eu não vejo problema. Claro, a gente não vai botar folha fora, não vai fazer isso sem conscientização, né? Tenta imprimir os dois lados, não coloca a impressão fora, né? Guarda, porque você pode usar futuramente para uma outra pesquisa. Eu tenho as minhas pastinhas guardadas no mestrado até hoje. A gente vai trabalhar agora no artigo do mestrado, então eu já tenho lá a revisão de literatura, tudo organizadinho conforme eu fiz no mestrado. Então, assim, não se sintam culpados. E se você não é inscrito no nosso canal, acabou de entrar aqui no nosso canal, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber as notificações de quando tem vídeo novo aqui no canal ou de quando a gente está ao vivo. E sempre dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, porque a gente sempre deixa materiais, links para posts do nosso blog e também a gente deixa às vezes a referência que a gente usou durante esse vídeo. Então eu vou mostrar agora na prática como é que eu faço as minhas leituras nos artigos impressos e como é que eu faço as minhas anotações tanto nos artigos quanto no meu diário de pesquisa, onde eu faço todas as anotações de tudo que eu estou fazendo na minha pesquisa. Vou mostrar aqui para vocês, então, essa aqui é a minha pastinha com os artigos empíricos, né, os que eu tô lendo, os que ainda faltam ler. Não estão todos aqui, é claro, aqui só tem alguns, mas são os que eu já tenho impresso e os que eu já li, né, e aí aos poucos eu vou aumentando a minha listinha, né. Vou mostrar o primeiro aqui só para vocês darem uma olhadinha, ver como é que funciona. Esse aqui é um artigo que eu li, eu vou anotando as partes principais e quando chega em alguma questão que para mim é importante, porque eu tô lendo, eu vou fazendo anotações do lado, do tipo, legal, definição de Customer Experience, que é o que eu tô estudando, aí eu faço algumas caixinhas nas palavras que são importantes para mim, nos conceitos que eu estou trabalhando. Aqui do ladinho eu deixo marcado sobre o que o autor tá falando, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo ensino médio, sabe? Tinha que ler um livro de literatura brasileira. Eu gosto de ler literatura brasileira, mas era um livro muito específico. Eu não vou lembrar agora qual é o livro, se era o Guarani, enfim, o pessoal da literatura aí me ajuda. Mas é um livro que a história é muito legal, mas o autor descreve muito o contexto. Tipo, era uma floresta muito colorida, com plantas, tinha animais, 3 páginas disso até chegar ao que era realmente a história. E aí, se eu fosse olhar todas essas descrições, eu ia perder a vontade de ler o livro. Então, o que eu fiz? Eu lembro disso até hoje. Eu peguei uma caneta marca-texto e fui lendo o livro e marcando as partes que realmente falavam a história, porque eu tinha que fazer uma prova depois, né? Então, a ideia aqui dessas anotações que eu tô mostrando para vocês é mais ou menos essa. É ir mapeando no texto. Isso na fase da leitura inspecional, como eu falei para vocês, a gente até já explicou sobre isso, sobre as fases da leitura lá do Mortimer Adler. Na leitura inspecional é mais ou menos isso, é passando o olho de forma bastante rápida e tentando mapear as partes que são importantes para nós. Então é isso que eu faço ali, aquela parte que eu risco ali, aqui ele tá falando sobre esse assunto, aqui ele tá falando sobre isso, aqui ele tá falando sobre aquilo. Então deixa eu continuar mostrando aqui. Então é isso que eu vou fazendo, eu vou mapeando, vamos dizer assim, e colocando aqui do lado as minhas anotações sobre o que cada trecho, né, tá falando e que isso é importante para eu depois retomar, porque provavelmente eu vou precisar voltar nessa parte depois para observar
o que o artigo fez, né? Então eu vou fazendo isso ao longo do artigo nessa leitura inspecional. Eu uso para me ajudar na leitura uma régua, essa régua aqui em específico, essa régua aqui laranja, porque me ajuda a manter o meu olho preso na frase, e aí eu consigo manter um ritmo de leitura mais rápido, né? Eu já tentei com uma régua de outra cor, uma régua transparente, e não funcionou tão bem. Eu me dispersava porque dava para enxergar as frases que estavam aqui embaixo. Então, para mim, tem funcionado bastante essa régua laranja, até por causa da leitura, assim, da fixação do olho na frase. Então, tem me ajudado bastante essa régua. Deixa eu mostrar aqui para vocês também, ó. Esse aqui é o meu caderno. Eu já tinha mostrado para vocês um outro caderno vermelho que eu estava usando, mas ele ficou pequeno. Aí eu tive que passar para cá e aí eu até coloquei aqui umas marcações para mim, anotações do artigo 1, artigo 2 e artigo 3, né? Passei algumas anotações para cá, pontos principais, vamos dizer assim. Então, para mostrar para vocês, ó, eu faço uma entrada, né? Coloco a data e faço as anotações do que me chamou a atenção. Por exemplo, eu estava lendo esse artigo aqui, e aí eu fiz uma lista de perguntas que são interessantes para um artigo que faz uma revisão de literatura baseada em método, né? Então, eu transpus para cá, já traduzido, as perguntas, porque isso poderia me ajudar a formular algumas perguntas que eu preciso responder nos artigos que eu estou lendo. E assim por diante, ó, vou colocando aqui a entrada do dia e é bem a anotação com as minhas palavras, né? Então não reparem muito a minha letra aí, ou enfim, algum erro de escrita, porque eu deixo fluir bem o que tá na minha cabeça para poder colocar para cá, porque eu sei que depois eu posso consultar isso aqui e pode ser interessante para minha pesquisa, né? Algumas pessoas me perguntaram também como é que eu faço o meu fichamento, né? Eu faço assim, ó, numa própria folha. Eu já deixo junto com o artigo, e aí eu faço as minhas anotações sobre a leitura, e eu faço uma escrita bem livre, assim, vocês podem perceber que às vezes até faltam algumas palavras, o cérebro é mais rápido do que a mão, né? Então a gente pula algumas palavras, mas eu deixo bem livre, assim, não tem nada de escrita acadêmica aqui, as minhas palavras falando para mim mesmo, até estou me abrindo aqui com vocês, mostrando as minhas anotações, porque eu deixo bem livre essas anotações, deixo a data, né, que eu fiz, e vou deixando bem livre essas anotações para exatamente trazer à tona tudo o que eu estou pensando na hora da leitura desse artigo. Então vocês perceberam que não tem certo e errado, tem sempre a melhor forma que funciona para você. Para mim, super funcionou então essa forma de ler impresso, né, ler no concreto, no físico, tem me ajudado muito mais, eu tenho evoluído muito mais na minha pesquisa do que no ano passado, no ano retrasado, como vocês acompanharam, que eu fiz muitas leituras no computador e às vezes eu olho assim, mas que engraçado, eu cheguei a ler esse artigo que eu nem lembrava. Descobri então que eu sou uma pessoa materialista no aprendizado, eu preciso concretizar as minhas experiências no aprendizado, isso tem realmente me ajudado muito, essas anotações, essas marcações no texto, né, principalmente nessa fase da leitura inspecional, quando a gente faz um mapeamento do que tem no texto, o que é importante, para depois, na hora que a gente for fazer as análises mesmo, a gente poder voltar no texto e ter certeza daquela parte ali. Algumas pessoas me perguntaram também sobre o uso do Atlas TI na revisão de literatura. Sim, eu estou usando também, aí fica, mas que confusão, tu lê impresso, depois tu volta no software. Então, de novo, não tem certo e errado, tem o que funciona para você. Quando eu leio no Atlas TI, acontece a mesma coisa. Às vezes eu não gravo direito o que eu li, eu me disperso com muito mais facilidade. Então, eu tenho os meus momentos de leitura, geralmente de manhã eu separo aquelas horas por dia para eu poder fazer as minhas leituras, e aí depois eu passo essas anotações para o Atlas TI. Para mim, passar para o Atlas TI é super rápido, sei lá, meia hora eu passo as anotações ali do que eu fiz naquele dia. Eu digito com facilidade, faço as marcações no texto para depois poder gerar os relatórios, e aí eu tenho um projeto dentro do Atlas TI que eu posso voltar e olhar depois, também separando os documentos por exemplo, ano de publicação, autor que publicou, revista científica, e aí fica mais fácil depois de eu gerar os relatórios para tentar entender o todo da análise. Então,
de novo, não tem certo e errado, tem o que funciona melhor para cada um. Para mim tem funcionado melhor dessa forma, porque antigamente eu demorava mais para ler, me dispersava mais, lia repetidamente as coisas porque eu não gravava quando eu lia no computador. Então, para mim tá funcionando muito melhor fazendo essa leitura concreta, né? Fazendo essa leitura no impresso. Eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho desse lado das minhas leituras, né? De como é que eu faço as minhas anotações. Deixa aqui embaixo nos comentários se tá funcionando para ti, se não. A ideia aqui não é dizer para vocês seguirem exatamente o que eu faço, mas compartilhar com vocês a forma que tem funcionado para mim. Às vezes, a gente vê o que uma outra pessoa tá fazendo e, que legal, vou tentar isso porque a forma como eu tô fazendo não tá funcionando. Então, assim, se você faz de uma outra forma e funciona para você, fica bem à vontade para colocar aqui nos comentários. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até!